era 1958, onde os jovens Valdir Martins, Valdemar e Iracê Martins, Angelina e Afonso Martins, professores e proprietários do então Ginásio São Luís, idealizaram mais uma ação que, dias mais tarde, revolucionaria o cenário musical da Cidade da Música e marcaria a cultura da nossa Jaboticabal. Como uma tradição local, naquele ano ocorreria mais uma edição do então Desfile Cívico e Militar de 7 de setembro, comemorativo à independência do Brasil. Visando uma participação do então Ginásio São Luís, a família Martins, junto aos seus colaboradores, decidiram criar uma fanfarra para que representasse, através de seus alunos, a instituição em tal comemoração cívica tão valiosa socialmente. Momentos após a ideia inicial, iniciaram-se os ensaios e estudos preparativos para a realização da apresentação, vindo no dia 1º de setembro de 1958 a fundar a Fanfarra do Ginásio São Luís. Dias depois, no desfile cívico de 7 de setembro, na Rua Rui Barbosa, realizava a sua primeira aparição e apresentação a Fanfarra do Ginásio São Luís, marcando o encerramento do tão esperado ato cívico, tendo aplausos generalizados e surpresa dos munícipes presentes, marcando a partir daquele momento a vida de centenas de pessoas, participantes e ouvintes. A bela história da banda musical São Luís começa em 1958 com a formação da fanfarra do antigo Ginásio São Luís pelos irmãos Afonso, Valdemar e suas respectivas esposas, e o professor Valdir Martins também, todos a família Martins, com a ajuda de outros professores da escola, como o professor José Carlos Dorigan. A partir daí, a fanfarra se apresentou sempre no 7 de setembro, no desfile cívico de Jaboticabal, que existe há mais de 125 anos. E o São Luís, desde aquele período, como fanfarra, sempre praticamente veio encerrando o desfile cívico militar nosso de 7 de setembro, que é tradicional. Hoje é uma das poucas cidades que ainda o fazem. Naquele momento, a Fanfarra São Luís entrava no coração de seus fundadores, componentes e apreciadores, nascendo uma enorme paixão. A banda São Luís, a famosa banda, a banda que já foi fanfarra, que já foi banda marcial, hoje é banda musical, e que ganhou tantos prêmios para esse Brasil afora, né? Eu estou na banda praticamente quando eu nasci, né? Porque a banda é um pouquinho mais velha do que eu. E desde criança a gente foi crescendo junto com a banda, eu e meus irmãos, vendo meu tio Afonso, né, que era um dos fundadores, o meu pai, meu tio Valdir, né, que foi quem fez a águia, né, para a banda, e nossa família toda desfilava quando nós éramos crianças. Eu fui baliza dos 5 aos 15 anos, a minha irmã foi baliza, minhas primas. Morar perto do seu Valdir Martins, que me deu muita força no começo. Ele foi um dos formadores do São Luís. E na época eu toquei na Associação de Legionário Cavaleiro Carlos Tonani, toquei também no Grupo Escolar do Bairro da Aparecida, toquei também na fanfarra do Coronel Vaz, na Joaquim Batista. Mas o foco meu mesmo era estar na banda do Ginásio São Luís na época. Era o sonho de todos os garotos da época, era fazer parte daquela maravilhosa banda, desta maravilhosa banda. Meu nome é Miriam Aparecida Capalbo Mirenda, fiz parte da banda Marcial São Luís desde 1964, onde eu tenho muito orgulho e muitas lembranças. Vou falar um pouquinho, vou ser bem breve, mas vou falar um pouquinho de tudo aquilo que passou dentro de mim. Eu estudava no Colégio São Luís, fazia o ginásio, sempre fui muito apaixonada por essa escola. Eu tinha seu Valdemar, a dona Iracê, seu Afonso e a dona Angelina
como as pessoas da minha família. Eles eram muito carinhosos comigo e um dia o Valdir, irmão deles, chegou perto de mim e falou: nós estamos montando a banda, você não quer ser balista? Aquilo lá foi para mim assim, um convite alucinante. Eu falei, lógico que eu quero. Aí escolheram eu, na época, a Soraya, que era uma aluna da minha classe, que morou muitos anos aqui, uma turca, e lá fomos nós. E a filha do seu Lesse, Aparecida de Fátima Lesse. Então fomos nós três. E aí a roupa agora? Não podia mostrar a perna, tinha que ser uma coisa muito discreta. Então eles resolveram fazer o uniforme da banda. Nós íamos usar a réplica do uniforme. E assim foi. Após toda a repercussão positiva, os então fundadores e colaboradores da fanfarra do Ginásio São Luís decidiram ir além, buscando aperfeiçoar o visual através dos fardamentos, as cadências e melodias, visualizando levar a então fanfarra para outros municípios, como forma de divulgar as ações do Ginásio São Luís em eventos e desfiles da região. A primeira entrada na Rui Barbosa, isso foi em 1964. Para mim foi triunfal. Eu não sei se eu desfilava, se eu tremia, se eu chorava, a alegria era imensa. O primeiro carro alegórico do São Luís era eu, quando tinha desfile. E aí fui em vários carros, que eu tenho as fotos guardadas, fantasias belíssimas, porque o São Luís, não menosprezando os outros e nem desmerecendo ninguém, mas era um luxo. E os carros eram lindíssimos. Desde então, a São Luís foi deixando sua marca por onde passava, vindo sob o comando do jovem músico e maestro Gildes Aparecido Scatolin, Gildinho, com apoio do instrutor Ernesto Guidugli, China, e do também músico e maestro Newton Carlos Lúpia, a realizar aperfeiçoamentos no corpo musical, ingressando músicos das conceituadas Corporação Musical Gomes e Puccini e Banda Filarmônica Pietro Mascagni, tornando-a apta a participar de concursos e festivais, conquistando seu primeiro título no ano de 1968 no Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras do Estado de São Paulo, realizado na cidade de São Paulo. Um que é inesquecível, que a gente foi de trem para São Paulo, fomos fazer uma apresentação na Assembleia Legislativa, a convite do deputado Raul Schwing, na época, e nós fomos para São Paulo, aquela emoção, aquela pausa, e algum instrumento, e que trem que vai, que hora que sai, e fomos lá dar os trem das 7h30, saindo daqui de Jabuticabal, pela Companhia Paulista na época, e fomos para Jabuticabal. Chegamos na famosa cidade de Rincão, e ali trocava o trem, né, porque era intermediário. Aí se pegava o trem da larga e ia até São Paulo, onde nós fomos até na Estação da Luz. Chegando lá, fomos recepcionados pelo filho do Dr. Raul Schwing, que é o deputado, que levou a gente para tomar um café na Companhia Antártica. E lá nós tomamos banho, ficamos à vontade, e depois nos preparamos para o desfile, que era em frente à Assembleia. E lá estávamos nós, eu, principalmente, pela primeira vez tocando em São Paulo com a Banda São Luís, né? Qual garoto que não tinha essa pretensão. Foi muito bonito, foi muito maravilhoso. Em 1968, houve os Jogos Abertos do Interior em Jabuticabal, uma grande comoção na cidade, uma semana de festa, de esporte, liderada pelo Dr. Valdir Turco. E na sexta-feira, antes da abertura oficial dos Jogos, que seria no sábado, 13 de setembro, dia 12 à noite, houve um grande desfile de abertura dos Jogos Abertos, com as melhores bandas marciais do estado de São Paulo, aqui em Jabuticabal. E a Banda São Luís
veio no comecinho, pianinho, tocando de leve, tal. O pessoal até comentou, o São Luís não está tocando como sempre, né? Ali ainda era fanfarra. Mas o que aconteceu? Aí vieram todas as outras bandas, as fanfarras do município, Mariporã, Itaquaquecetuba, Tenente Santista, Promissão, Missão do São Paulo e outras, as melhores bandas do estado de São Paulo à época, 1968. O São Luís veio fechando um grande desfile das delegações dos Jogos Abertos do Interior. Aí veio com tudo, tocando no limite. Eu tinha 13 anos, eu assisti sentadinha ali na calçada junto com minha mãe. Eu me impressionei com a capacidade da banda, sendo que eu tinha visto todas as outras desfilarem antes, as melhores bandas marciais do estado de São Paulo. Consequentemente, São Luís iniciou aquele concurso, começando um boom de grandes conquistas e grandes campeonatos para Jabuticabal. Com a execução de diversas apresentações durante os anos seguintes, um dos grandes marcos da São Luís para seus componentes foi o emocionante desfile cívico de 1972, onde marca a paixão, o amor e a emoção em que a hoje Banda Musical São Luís transmite durante sua passagem nas avenidas. Mas um que me deixou extremamente marcada para sempre, né? Foi quando a Faculdade de São Luís foi aprovada, era a primeira faculdade particular que estava vindo para o Jabuticabal, e nós saímos, né, no dia 7 de setembro para a gente celebrar, né, a vinda da faculdade, porque até então nós desfilávamos como ginásio São Luís. E aí, quando foi aprovada a Faculdade de São Luís, com os cursos de licenciatura, em 1972, isso, todos nós filhos estávamos na banda. Eu estava de baliza com minha irmã, meu irmão Afonso, o Ricardo, que hoje é presidente da banda, o Ricardo estava como tocando cacheta, outros estavam na lambreta ou tocando algum instrumento. Toda a família estava desfilando na banda. Nossos pais na frente, muito orgulhosos, todo mundo com o peito estufado, né? E meu avô, que era um espanhol, né? Muito emocionado, ele entrou na frente da banda quando nós estávamos ali no palanque e começou a pedir para que a plateia aplaudam-me hijos, aplaudam-me netos, meus netos são lindos, meus trouxeram a educação, meus são heróis, e ele estava muito emocionado, e ele teve um infarto ali na nossa frente, né? E ficou todo mundo emocionado, a gente não sabia o que fazer. Meu pai e meu tio correram para socorrer, e eu lembro direitinho do meu pai falando: desfila, desfila, continua, não para, né? Ele se emocionou por vocês terminam o desfile. Desde sua fundação, vários nomes foram essenciais para sua majestosa história e, em destaque representando todos os ex-componentes e colaboradores, saudamos o gigante músico, pistonista e o eterno maestro Gildes Aparecido Escatolin, Gildinho, uma lenda que transformou a fanfarra do Ginásio São Luís em uma das maiores e conceituadas bandas do estado de São Paulo, incentivando diversas pessoas a participarem de suas fileiras durante sua trajetória, criando assim uma grande família e paixão. Pistonista, como era dito na época, Gildinho ingressou nas fileiras da São Luís no ano de 1958, como instrutor e músico, executando os tradicionais dobrados e marchas, como até hoje tocados e que marcam nossa corporação. Brasil, Marcha de Guerra. Marcha Patriótica de Thier Cardoso e Dois Corações de Pedro Salgado. O lendário Gildes, desde que compôs nossas fileiras melódicas, foi um dos baluartes para conquistas das mais de 30 conquistas de campeonatos e festivais, deixando nosso corpo musical no ano de 2015, mas sempre lembrado e enaltecido pelos grandiosos feitos. Eu lembro muito do Gildinho, fizemos muitas jornadas juntos, viajando, e hoje é um prazer contar toda essa história de amigos que eu conheci. Não posso também deixar de falar do Gildinho, que foi um super amigo nosso aqui dentro, né? Ele não gostava de chamar ele de maestro,
tá? Mas ele era um belo instrutor nosso, era um regente, ele fazia parte com a gente. Então, assim, do tempo que eu toquei aqui, o Gildinho também foi um incentivador muito grande nosso e gostava da gente, gostava que a gente participava, incentivava sempre e dava o sangue pela essa banda. Que o Gildo Escatolin, você poderia colocar 10 pistonistas, ele tocando cobria os 10 pistonistas. Tinha gente que vinha das outras bandas, falou, não, vem ver aquele pistonista, né? Ele era apaixonado, ele era simplesmente, ele vivia o amor pela banda e pelo seu pistão, e uma pessoa que já nos deixou, mas deixou muita saudade. Dentre suas vastas 472 apresentações em seus 65 anos de fundação, um dos mais decisivos, importantes e que possibilita sua existência até os dias atuais, foi o da renovação e inovação realizada por seus então jovens músicos e apreciadores, que após suspender suas atividades no ano de 1984, assumiram os trabalhos, empenhados em reestruturar e transformar a então fanfarra em banda marcial do Colégio São Luís de Jaboticabal. Houve uma paradinha da banda, em 1985 eu, o Coelho, Luiz Carlos Guerreiro e Antônio Carlos Escatalossi, nos reunimos à noite aqui na faculdade, no dia 21 de agosto, com o professor Valdemar Martins, o professor Afonso Carregari Martins, e solicitamos o retorno da banda. Eles comentaram, olha, é um pouco difícil, a gente já estamos com uma certa idade, vocês querem tocar, sem problema, a chave da sala da banda está aqui, os instrumentos estão lá. E inesquecível, o dia que eu comecei na banda, 26 de setembro de 1973, tocando. Eu tive a possibilidade de encontrar com o pessoal mais velho da banda, querendo reorganizar a banda, e aí a gente começou um trabalho com pessoas maravilhosas e eu assumi a diretoria da banda e nós montamos uma equipe com a família Zeviani, com a família Lúpia, os meninos eram todos pequenininhos, né? O Charles, quando começou na banda, tocava aquele bombinho na frente, que hoje tem um menino de 7, 8 anos que toca. Então essa história foi sempre construída, né, mês a mês, projeto a projeto. A gente chegou a montar uma diretoria na corporação Gomes e Coutinho, porque a Gomes também ela dava uma sustentação muito grande para a banda, né? Ela trazia músicos importantes para a gente, ela trazia partituras às vezes. Entre as diversas localidades visitadas, os comentários eram e ainda são de uma banda diferenciada, que além de seu garbo e civismo, transmite ao seu público muitas cores, através dos tons vibrantes dos uniformes e visual, evoluções em suas apresentações, o repleto repertório musical e o essencial, a emoção para seus componentes e para todo o público presente. No início do desfile, e com isso consegui a minha primeira vitória, que foi tocar no São Luís. Muito emocionante, muito garboso. Queria que todo mundo ficasse olhando só para mim, porque era assim, uma conquista, um tipo de uma Copa do Mundo para mim, na época. Vitória, eu tive assim, o prazer e satisfação também de conhecer outros músicos da região, que a banda São Luís tem esse ponto forte, né? De convidar músicos da região, a gente chegar aqui e ter essa interação com músicos de percussão, principalmente músicos de sopro, né? Para compor. E uma banda, como se Coutinho também, uma boa parte dos músicos sempre compôs a banda da São Luís. Então vinham também alguns músicos de estruturas de bandas da região e a gente fez essa super banda que a maioria dos músicos sempre fizeram trabalho.
Entre seus diversos títulos conquistados, muitos momentos, aprendizados e histórias são inesquecíveis, deixando uma marca na vida de seus sempre componentes. O nacional que para a banda São Luís foi um ponto muito alto nessa questão da boa performance, do bom enquadramento, né, musical. Nesse musical que enquadrava essa questão das balizas, que se chama linha de frente, uniforme, musicalidade, também tem essa parte da estrutura para chegar no concurso, né? Participação de muitas pessoas, fora os músicos, a parte da pessoal que ensaia essa questão de marcha, que é muito importante no concurso, o pessoal que via essa questão dos uniformes, e onde que é a minha área específica, né, que é música. Eu fui inclusive pelo meu pai, que era maestro na época, ele me colocou para ser chefe de naipe, de clarinetes, depois tinha meu irmão chefe de naipe de saxofones, depois tinha os outros músicos, cada um de um naipe, né? E então isso aí foi uma experiência muito boa também, porque o nosso resultado final de todo esse trabalho veio num dia que foi em Matão, né, que nós fizemos a final do Campeonato Paulista que ganhamos, isso em 1999. Em 2000 nós fomos para Taubaté na final do Brasileiro. Então a banda chegou lá muito bem preparada, muito assim, concisa. O pessoal já está muito determinado a ganhar. Então, assim, meu pai teve uma banda também. Meu pai acho que começou desde o começo, né? Já se foi também, mas na época da Covid, mas ele participou até a última instância, aí sempre desfilando, sempre tocando, sempre junto com a gente, incentivando os mais novos e fazendo parte. Na época, antes que nós começamos a aprender também, que teve aqui um maestro, que foi meu tio, no YouTube, ele também ensinou a gente a tocar, né, juntamente com o Charny também, que foi um dos nossos instrutores. Uma marca especial em sua trajetória por concursos e festivais é com a cidade de Santa Rita do Passa Quatro, onde a banda musical São Luís adotou como sua segunda casa, tendo uma receptividade e parceria única, participando durante décadas do tradicional festival Zequinha de Abreu, que homenageia tal compositor e músico consagrado local. Me lembro que nós tínhamos mais uma apresentação para ser feita. Apoteose, né? Não era um campeonato maravilhoso, uma pena que parou depois da pandemia, mas era um campeonato maravilhoso que a gente reunia todas as bandas que tocaram e nós descíamos numa apoteose final e sempre a São Luís liderava com o Gilles Escatolinho, com o Nilton Lúbia, com o Charny, com esses músicos de Jabuticabal da cidade da música que dava um espetáculo à parte. Todas as aquisições que foram feitas pelo São Luís na época, o Festival Zequinha de Abreu, eu estava presente, todas elas, todo o troféu, primeiro, segundo, era difícil de pegar segundo lugar, sempre era primeiro. As apresentações ímpar. E infelizmente eu só não participei do campeonato estadual que foi na cidade de Taubaté. Foi a única que eu não participei. E de lá para cá, a gente estamos aí, reforçando um pouco. Em 34 edições, a banda musical São Luís iniciou sua participação no ano de 1989, indo até o ano de 2002 consecutivos, retornando como participante ao concurso no ano de 2019, 2021 e 2023. Após a tal sonhada e merecida conquista, a banda musical São Luís disputou o seu último campeonato
no ano de 2002, no município de Serrana, onde conquistou seu vice-campeonato estadual, vindo a suspender suas participações em concursos e seguindo para a banda musical de apresentações, desfilando em dezenas de municípios do estado de São Paulo e Minas Gerais. O ano de 2008 marca os 50 anos da Banda Musical São Luís, trazendo em mais uma edição a representatividade e a paixão de seus componentes em representar garbosamente a cidade campeã da música. Anos se passaram, dezenas de desfiles foram realizados em diversas localidades e, com novos propósitos para melhorias em seu visual e musical, iniciou um longo trabalho com uma nova diretoria, composta por jovens músicos da corporação, tendo como meta reviver momentos áureos, valorizar e homenagear os sempre componentes da São Luís, tendo como sua primeira ação a homenagem às balizas de todos os tempos, que levou diversas ex-balizas da nossa corporação de volta às ruas para uma homenagem para lá de especial. Parei. Era triste, porque a banda passava, eu chorava. E esse choro eu guardo comigo até hoje. Por isso que eu não gosto de falar, sabe? Eu sabia que a hora que eu viesse aqui falar, eu não ia me conter. Mas o melhor de tudo foi que em 2015, desculpe, eles fizeram uma homenagem para todas as balizas. E aí me convidaram para eu voltar na Rui Barbosa. Gente, aquilo lá para mim, vou levar embora comigo. Foi uma das maiores emoções que eu tive, de poder depois, velha, com 68 anos, acho que eu devia ter uns 65, 68, poder desfilar novamente na frente do São Luís. Eu abraçava tanto o Valdemar, Dona Iracema, eles estavam todos ali com a gente, e eu não me contia da alegria. E foi assim. Com grandes novidades, entre elas o novo fardamento, no dia 7 de setembro de 2018, a Banda Musical São Luís emocionou ainda mais as milhares de pessoas que a esperaram até às 12 horas na Rui Barbosa, trazendo consigo em seu abre-alas os fundadores Valdemar e Iracema Martins, diversos ex-componentes e toda a corporação com uniformes e demais utensílios novos, recebendo centenas de elogios e aplausos. Em 2014, iniciamos um trabalho para renovação e reestruturação da banda. Esse trabalho se iniciou fazendo uma renovação dos músicos da percussão, que muitos haviam saído devido à idade e outros compromissos, e fomos ensinando, dando uma formação ali para novos componentes estarem participando conosco. Posteriormente, fomos fazendo o mesmo trabalho com o pessoal dos instrumentos de sopro, né, os músicos de sopro, em parceria com a importantíssima Escola de Arte, que é fundamental para manter as nossas bandas tradicionais aqui da cidade. Em 2016, assim que iniciamos o ano, colocamos algumas metas em curto prazo, no máximo de 2 anos à época, né? Que seria realizado os 60 anos da banda, a comemoração dos 60 anos de fundação da banda. Colocamos como uma meta retornarmos à nossa farda, a nossa indumentária da época, que era muito garbosa, muito bonita, elegante, que marcava a banda pela sua imponência, né? Desde então, começamos um outro trabalho focado para isso, para que pudéssemos, né,
chegar aos 60 anos com a nossa farda, nossa tão desejada farda novamente, e voltar a ser a banda São Luís como éramos antigamente. Tenho muita alegria de ter como minha companheira aí nessa trajetória fã, que é uma pessoa fundamental para a gente elaborar todos esses projetos, todas essas ações que realizamos desde quando iniciei como diretor, 2014, até os dias atuais. Pode falar. Em 2016, uma das nossas metas, né, foi voltar à linha de frente, como nas antigas, um corpo coreográfico grande, pelotão coreográfico, não só o pelotão cívico, né, mas também como um pelotão oficial. E dali em diante, nós estamos se dedicando mais ainda, persistindo, cada passo, né, para alcançar a nossa meta aí. Não foi só essa, como ele disse, 60 anos da banda, era outras metas maiores, que é a farda da banda, desde cap, cinto, tudo, até os dias atuais, né? Passando os 60 anos, não paramos com nossas metas, a vontade de cada dia melhorar. No ano de 2019, fizemos um outro trabalho com ensaios da banda para montar os dobrados marcantes, né? Por exemplo, o Cinza em Branco, que é um dobrado que ele é muito bem visto entre as bandas de fanfarras, também conhecido como a Canção do Marinheiro, e outros repertórios aí da banda. Fomos ensaiando, criando novos músicos, permanecendo a formação, né, de novos componentes, tanto linha de frente, percussão e fogo. E conseguimos fazer um desfile muito emocionante, onde homenageamos também o nosso fundador Valdemar Martins, no ano 2019, que na época, né, tinha falecido recentemente. E fizemos uma apresentação assim histórica naquele momento. Deixamos uma marca muito bonita por uma comemoração, não comemoração, né? Um marco que foi a perda do nosso fundador Valdemar Martins. Posteriormente, no ano 2020, tínhamos diversos projetos para realizar, mas devido à pandemia, tivemos que pausar a banda, né, dar um intervalo de tempo para que todos pudéssemos cuidar da nossa saúde, das nossas vidas, em meio à pandemia do Covid-19. Infelizmente, perdemos músicos, em especial aí, nosso músico Eterno Vavá, que foi uma pessoa muito marcante. O Vavá, que todos os desfiles, mesmo com os seus 87 anos, 88 anos ali, ele não saía do lugar. Estava chuva, estava sol, ele permanecia na fileira, permanecia garbosamente, com classe, com postura, representando a nossa corporação. 2021 conseguimos fazer uma live, 2020, né? Em 2021 conseguimos fazer algumas lives, então fizemos homenagens, tocamos algumas músicas para dar um pouco de conforto também para os nossos acompanhantes que estavam em casa. E posteriormente, em 2022, voltamos a realizar nossos desfiles. Foi um momento muito marcante, muito alegre, quando na cidade de Colina, né, pudemos retornar, vendo todos os amigos ali reunidos, tanto aqueles amigos que são mais de idade, né, os músicos ali no instrumento de sopro, quanto os mais novos, aqueles que estavam entrando ali no primeiro desfile. E desde então, voltamos com toda a força, com todo o propósito de melhorar e ver a nossa banda cada dia melhor. Hoje, esse documentário é a realização de mais um sonho, mais uma meta que tínhamos. E esperamos poder estar mais vezes aqui, podendo gravar outros documentários falando de outros momentos e outras histórias que virão ainda para a nossa corporação. Guardo grandes lembranças da banda. A banda, para mim, se eu for escrever um livro, ela está nas minhas maiores declarações. E é uma das maiores lembranças que eu tenho da minha vida. E muito amor.
Tanto é que quando ela passa, ela consegue me arrancar a mesma lágrima que eu tive dos outros tempos. Amo a banda e ela vai ser eterna para mim. E quando ela passa, ninguém quer ir embora. Meu nome é Norberto Lúbia. Eu comecei na banda São Luís. Eu tinha 12 para 13 anos quando eu comecei na preparação musical com o Escutinho também. Fiz uma junção das duas. Fui chamado para começar a tocar uma banda aqui de desfile na época. E eu vim de uma família também de músicos, né? O Nilton Lúbia, o Norival Lúbia, que era o Vavá, meu pai. Né? Então a gente veio para o São Luís para dar uma força na cidade, claro, tocando sempre com a banda Escutinho, sempre com a banda São Luís. E participamos de vários campeonatos. Eu já estou 40 e poucos anos já na banda, fazendo ainda, né, som com as duas bandas também no caso. E a banda de São Luís marcou muito pra gente, através dos campeonatos, os estudos que nós tivemos para fazer os campeonatos fora daqui, como Santa Rita do Passa Quatro, o campeonato nacional. Então foi tudo assim, improvisado em termos, mas todo mundo participou, deu sangue para conseguir os títulos que tem hoje. Tá? 60 e poucos anos, a banda aí já nativa ainda, graças a Deus. Eu sou o Charles Leite Bueno, também conhecido por alguns por Charlie Brown, né? Meus amigos, meus alunos. E eu iniciei na banda São Luís em 1983. Estou fazendo hoje 41 anos, né? Esse ano completando 41 anos. E antes de estar na banda de São Luís já tinha uma grande admiração pela banda, né? Tanto pelo livro dela, pela forma que ela se apresentava, principalmente numa das principais apresentações aqui na cidade, que é no 7 de setembro. E eu tocava, né, antes de estar na banda do São Luís, eu já tocava na banda do Estadão, que nós tínhamos lá, que nem eu, meus amigos Alberto, o Nuno, o Char e outros lá, a gente já participava do Estadão e ficava de olho na banda do São Luís. Aí quando nós tivemos a oportunidade, eu junto com eles migramos para a banda São Luís, há 41 anos atrás. E de lá para cá eu nunca mais parei, né? Também ela proporcionou para mim e para os outros músicos, integrantes, essa questão da união de famílias, né? E várias famílias se conheceram na banda. Olá pessoal, meu nome é Franciele e eu sempre tive o sonho de entrar na banda. Até que em 2015 eu recebi a oportunidade, né? Fui a primeira percussionista, a primeira mulher, né, a ingressar na percussão. Eu comecei no tarol, aí com o tempo eu passei pro tuba e mais um pouco fui para caixinha. Tô até nos dias de hoje, né, como caixa. Minha participação, além de percussionista na parte de percussão, sopro, também eu participei da coordenação de linha de frente e há uns 2 anos para cá eu me tornei vice-diretora. O que falar da banda musical São Luís? Sou Charlex, atual diretor e maestro da banda, e com enorme orgulho entrei na corporação no ano de 2004 para 2005, com meus 4 anos de idade, como mascote do instrumento fuzileiro, né, o bumbo, também conhecido. Fui mascote de 2004 até o ano de 2012, quando, devido à minha idade, já com 13 anos, ingressei para as fileiras da Caixinha. Na Caixinha eu permaneci aquele ano 2013, logo após, em 2014, inicialmente no início do ano, estive como pratista por alguns desfiles, vindo a ser sousafonista a partir do desfile de 7 de setembro de 2014. Nesse mesmo ano de 2014, após a primeira apresentação da minha banda Char Music, fui convidado pelo presidente Ricardo Martins a ser diretor da banda, para podermos revitalizar a linha de frente, o pessoal de sopro e também de percussão. Desde então, desenvolvemos um trabalho árduo aí,
para melhorias da banda. Em 2015 para 2016, iniciei como trompetista, atendendo às demandas que eram solicitadas pela banda por falta de músicos, onde posteriormente, no ano de 2019, vim a ser maestro, com muito orgulho, passado pelo maestro Newton Carlos Lupia Júnior, carinhosamente chamado como Nuno. Atualmente, permaneço como maestro e diretor, tenho um enorme orgulho e satisfação de fazer parte e poder colaborar com essa história magnífica da Banda Musical São Luís. Sou Eliel Vieira, estou na banda desde 1998 e essa história ela não começou nesse ano, mas começou com o meu irmão, com o maestro Moisés, com o Natanael, no ano de 87, quando eles iniciaram o trabalho na Banda Musical São Luís. Monte Alto vem representando ano a ano, né, com novos músicos, e nós temos continuado com esse trabalho, formando lideranças através da música. E a música é transformadora. A Banda São Luís, durante essa caminhada, nós tivemos alguns privilégios de aprender realmente uma boa musicalização e também poder levar isso para toda a nossa região. Então, Monte Alto hoje é uma das bases, né, que faz parte dessa coluna da Banda São Luís, e tem orgulho disso. Nós temos orgulho de estar nas fileiras da Banda São Luís. Por quê? Porque é uma banda que realmente representa a boa música. E através da Banda São Luís, nós conseguimos levar ensinamento, nós conseguimos aplicar dentro da nossa comunidade um bom ensinamento para os jovens. Por quê? Porque a música ela é um instrumento de transformação. E essa transformação, ela gera um cidadão que, diferente às vezes do esporte, diferente de outras coisas que também é positivo, mas a música é para a vida toda. E aí nós temos bons exemplos, né? Como, por exemplo, o Domingos, que está há anos aqui na banda. Nós tivemos o saudoso José Paulo, que mesmo após muitas dificuldades de saúde, continuou, né, participando da banda, e muitos outros que fizeram parte dessa história. E para nós, em Monte Alto, é sempre um orgulho estar nas fileiras da São Luís, e eu, com muito orgulho, com muito carinho, espero estar aí por mais 25 anos pelo menos, para poder engrandecer a música e para poder estar aprendendo a cada dia com cada amigo que participa junto com a gente. Oi, eu sou Cecília, mais conhecida como Tia Cissa na banda. A nossa chegada, minha e do João Pedro, foi por conta da inclusão, né? Que João, ele é autista, e um período do ano de 2023 eu passei procurando o Charlex e a Fran para incluir João na banda. Ele já faz aulas de percussão, bateria, flauta, então eu queria investir nessa área para o João, por conta da deficiência, é a área que ele mais se destaca, e como mãe de uma criança com deficiência, a gente sempre tem que lutar pelos direitos do filho. A banda até então não tinha essa abertura para a inclusão, por conta, acho que mesmo das informações, né? E numa conversa com o Charlex, com a Fran, trouxe o João fez um teste, se saiu bem e está há 1 ano já na banda. O primeiro desfile dele foi para a gente conhecer o espaço, para ele ver como que era. Então foi a primeira vez que ele saiu com a banda, foi em Monte Alto, mas ele não tocou no desfile seguinte. E assim, nesse 1 ano eu acolhi a banda como a minha família, e a família banda Marcial São Luís acolheu o João Pedro também, porque eles aceitam o João Pedro com a deficiência, às vezes soltam bomba e João Pedro chora, eles vão lá e tentam acalmar João. Então assim, é uma família mesmo, sabe? E o pessoal é muito acolhedor, um pessoal que a gente pode contar para tudo. E eu me envolvi com a banda, hoje faço parte do grupo de apoio, fico atrás, né, sirvo água para os músicos, acompanho o pessoal quando precisa de arrumar qualquer coisa na farda, e assim vamos indo. E aqui foi a nossa entrada para a família Banda Marcial São Luís. Um beijo a todos, tamo junto. Eu sou Nelson Nali Boldrin,
É um prazer fazer parte do documentário dessa banda maravilhosa, São Luís, Jaboticabal, cores, alegria, diversão para todas as cidades onde nós fomos, né? Então eu vou contar aqui a minha história de quando eu entrei, nos anos de 67 a 70, onde eu estudava e participei desse colégio. Na época eu conheci todos eles, né? Então é um prazer imenso fazer parte dessa família e desde essa época, quando eu comecei a tocar na banda, eu sempre participei de percussão. O que me chamou a atenção, eu gostava de ver a turma da frente, né? Os mais antigos na época, já tinha mais ou menos 8, 10 anos a banda. E até hoje eu toco nessa banda maravilhosa, viajei para muitos lugares fazendo história com essa banda, conquistamos muitos títulos, né? Deixamos até sangue, né? No caminho, né? De tanto que nós tocamos com amor por essa banda, defendendo a nossa cidade, que é a cidade da música, né? É muito emotivo, né? Toda essa realidade que eu estou falando hoje. E também faço parte até hoje e vou continuar fazendo, dando força para essa nova meninada que está surgindo aí. É uma nova geração, nunca vou abandoná-los não. Até quando der, eu vou continuar nessa banda, fazendo sucesso pelo nosso estado todinho, atravessando aonde for que ir, nós vamos. Com alegria, desfilando com evoluções, cores e levando a fama de Jaboticabal para todo o nosso estado. É um prazer, muito obrigado por tudo, por esse depoimento maravilhoso que eu fiz parte dessa banda e faço parte dessa banda São Luís. E hoje estamos aqui sendo saudados por todos os senhores presentes para dizer que a nossa banda haverá de sobreviver. Sobreviver porque os senhores querem que ela sobreviva. As crianças querem que ela sobreviva. Os adultos, os jovens. E nós haveremos de lutar para que a sua sobrevivência cada vez mais se expanda e que cada nota musical seja uma pétala. E essa pétala que forma um conjunto só, a rosa que é Jaboticabal. Tenho dito. Thank you.